Carol Brandão, boa tarde, profs. Fala um pouco dos tipos de CIDs. Sei que não deve ser a meta do yoga, mas como funciona isso? Boa, deixa eu sei que o Thiago tem uma visão Um pouco diferenciada. bem diferenciada, não, bem interessante sobre isso. Diferenciada, você ia falar exótica, Que é exótico, né? para não falar esquisita. Não, tô brincando. Eu adoro as visões do Thiago. Mas existe uma coisa chamada de Astamara Siddhis. Astamara Siddhis, ou os 8 grandes Siddhis, os 8 grandes poderes. Que são poderes mencionados no Ramayana, nos Puranas e em vários outros textos que se referem aos 8 Mahasiddhis. Normalmente eles nem citam os 8, mas eles falam assim: quem faz isso conquista poderes como Mahima, Laghima, Anima e etc. Que são os 3 primeiros dos 8 Ashtasiddhis, os 8 grandes poderes. Esses 8 grandes poderes, mitologicamente, disse que eram os poderes que foram conferidos pelas divindades a Hanuman. Quem é Hanuman? É o Supermaster. Master do Ramayana, a pessoa mais interessante do Ramayana. Eu tenho uma imagem do Hanuman aqui. Está na tela com vocês. Espera aí que o chat ficou fora de lugar agora. Corrigindo. Aqui. Hanuman, essa divindade, meio homem, meio macaco, que é um Vanara. Vanara é essa raça de homens barra macacos. Ele, quando nasceu, foi abençoado por muitas deidades e por isso ganhou muitos poderes. Ele era muito, muito poderoso. Ele era tão poderoso que começou a dar trabalho para a humanidade. Começou a colocar o universo em risco. Tem aquela... Você quer contar a história da manga? Você lembra? Sim, sim. Conto. O Hanuman criança, por exemplo, ele adorava mangas e estava se divertindo, brincando com os amiguinhos. Aí ele vê uma grande manga. Aí ele pensa: quando eu era criança, uma vez eu vi um copão de suco e pensei para minha avó. Pensei, vou pedir para minha avó. Aí eu pensei, se eu pedir, eu vou ter que dividir com meus 18 primos. Então eu vou tomar tudo logo antes de pedir. E tomei. Era detergente. Aí, por que eu lembrei dessa história? Porque o Hanuman viu aquela manga gigante Isso e explica pensou... muita coisa. Nossa, ele tomou detergente quando criança, gente. Pronto. Aí o Hanuman, porque o Hanuman é a mesma coisa, ele viu aquela manga e pensou, não vou perguntar nada pra ninguém, vou pular nela e vou abocanhá-la. Aí ele pegou e engoliu a manga. Aí a manga era o sol, ele viu aquele redondinho, brilhante, suculento, mas ele mordeu. E aí todo mundo começou a pedir para ele soltar o sol, porque aí começa, né, as colheitas começam a morrer, o vento fica bagunçado, não tem mais dia, não tem mais noite. E aí ele se recusava a abrir a boca para devolver o sol. E aí Vayu deu um Vajramushti, um socão na boca do Hanuman e quebrou a mandíbula dele. E Hanuman significa precisamente isso, né? Hanuman, a mandíbula quebrada. E aí ele abriu a boca e devolveu o sol. Então, por estripulias como essas, os sábios tiveram uma grande ideia. Lançaram um feitiço para que Hanuman esquecesse de todos esses poderes. Então, Hanuman era, assim, super mega power, super poderoso, tinha esses 8 grandes Siddhis. Aí tinha os 8, então. Tinha os 8. Todos, tá. Tinha os 8. E quais são os 8? Anima, a capacidade de se tornar tão pequeno quanto um átomo. Minúsculo. Formiguinha. Mahima, a capacidade de se tornar gigantesco. Aí tem Lagima, que é a leveza. Ele se torna leve como uma pluma ou como uma pena. Ou Garima, ele se torna pesado
Qual é o termo que utilizam para simbolizar o peso? Uma rocha, né? É, Uma montanha. acho que é como uma montanha. Já pensei no Hulk crescendo, 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 aí ele vai pisando no mundo assim. Tipo isso, e aí tem Prakti, que é a capacidade de se deslocar. O Thiago não falou de teletransporte, é a capacidade de alcançar qualquer coisa que esteja em qualquer lugar do universo. Então ele se desloca instantaneamente. E tem a capacidade de controlar as forças da natureza, tem a capacidade de. Acho que só está faltando um. Tipo, não? Não, que é de controlar qualquer ser. E não tem o que? Conquistar tudo que se quer? Conquistar tudo o que se quer. Pronto, 8. Esse 8 resume tudo, né? Resume tudo. Eu quero só o 8. Para que as outras? Então, o Hanuman era dotado de todas essas potencialidades, mas não tinha consciência disso. E aí, no Ramayana, que é um dos itihasas, um dos grandes épicos hindus, que é uma história que conta que Sita era a esposa de Rama, por sua vez era um avatar de Vishnu, e aí Sita foi sequestrada, e Rama, junto com seu irmão Lakshmana, foram em busca de Sita, foram tentar resgatar Sita, mas eles nem sabiam onde ela estava. No meio do caminho, eles encontraram um Vanara, que era o próprio Hanuman, e Hanuman se tornou, então, um fiel amigo de Rama e Lakshmana, os dois irmãos. E aí eles descobriram que Sita tinha sido sequestrada por Ravana, que era um Rakshasa, uma espécie demoníaca, e que estava sob custódia na ilha de Lanka, onde hoje é Sri Lanka, ou o Ceilão. E aí, Hanuman ajudou no resgate. Inclusive, essa imagem que vocês estão vendo faz referência a Hanuman atravessando o grande oceano que tem entre o continente, entre a Índia e Sri Lanka, ou Ceilão, que é uma ilha. Então, ele atravessou utilizando seus poderes. Só que ele não lembrava, então ele teve que ser lembrado por Shambhavan, o grande urso, que ele tinha esses poderes. Agora, isso são Siddhis, são esses poderes? Crescer demais, ficar diminuto, ficar pesado demais, leve demais, se deslocar no espaço, conquistar tudo que se quer? O que mais poderiam ser Siddhis? Aí já vem os Siddhis do Thiago, né? Quantos Siddhis o Thiago tem? O Thiago é um ser diferenciado, vamos lá, né? Coloca aí a foto do Ben Harper. Tá na tela. O Ben Harper, ele é um músico. E acho que todo músico gosta, tem a pretensão, né? Tudo não, né? Mas a música pretensão de manifestar o que sente através da música e tocar o coração das pessoas e tentar transmitir uma mensagem. E aí eu sou pouco ou nada religioso, eu lembro de estar assistindo o show do Ben Harper e pensar assim, gente, tem algo de divino aí. E o Ben Harper fala muito, né, sobre evangelho, sobre gospel. E aí, sabe, uma das primeiras vezes que eu me questionei de falar, gente, é real, será? Tipo, porque a música dele transmitia e tocava as pessoas e, tipo, eu chorei, mais gente chorou e ficava completamente envolvido. Aí eu penso se porque existe, como o Dani falou lá no começo, tem a faixa da normalidade, o que é abaixo a gente chama de anormal, e o que está acima da faixa de normalidade pode ser uma paranormalidade. Então o Ben Harper, tipo, com o talento de chegar e tocar o coração das pessoas e alcançar, para mim é claramente algo muito acima do normal, que é uma paranormalidade. E apesar de a gente falar: "Nossa, que legal seria voar", ou "Que legal deixar meu corpo pesado", que é interessante, o que eu preferiria, como se eu pudesse escolher as minhas paranormalidades? Já pensou que loucura e fora do comum eu falar e as pessoas entenderem exatamente o que eu tô falando? Que eu nunca causasse um
eu ia falar misentendido, mas um desentendimento, porque assim, as pessoas têm cultura diferentes, têm línguas diferentes, têm bagagens diferentes, aí eu falo que eu quero tal coisa e todo mundo entende exatamente isso. Nossa, se fosse dos Ciris todos, eu falava: "Eu quero isso", né. Então E você o que queria que ser o vocês Ben acham de Harper, é Ciris? isso. Eu acho que as pessoas não sabem direito quem é o Ben Harper, você vai ter que cantar uma música, Tim. Olha, quem não sabe, terminou essa live, põe berrar. Depois me agradece, porque Eu acho que isso pode e deve ser considerado um CID. Talvez, talvez não seja um dos CIDs clássicos, um dos 8 Mahasiddhis que são mencionados em várias obras, em Amanasca Yoga, em Shiva Samhita, em Yoga Yajnavalkya, em Yoga Tata Upanishad, em Darshana Upanishad, tem muitas obras clássicas que mencionam siddhis. Também não são os tipos de siddhis mencionados no Yoga Sutra de Patanjali. Eu imagino que quem esteja assistindo um podcast sobre poderes paranormais do yoga provavelmente já teve algum contato com o Yoga Sutra de Patanjali, pelo menos já sabe do que nós estamos falando. A mais tradicional obra de yoga que já existiu e que provavelmente que vai existir em todos os tempos. Lá no Yoga Sutra de Patanjali, nesse terceiro capítulo que nós já mencionamos, nesse terceiro pada, São 4 capítulos e o terceiro é sobre isso inteiro, imagina, o tanto que é importante. exatamente, e aí ele menciona alguns siddhis, como, por exemplo, a capacidade de levitar, ou a capacidade de se tornar invisível, ou a capacidade de compreender o passado, o presente e o futuro. O que mais se diz que o Patanjali? O conhecimento do universo, o conhecimento do movimento das estrelas, sistema solar. do solar. Você vê Então, que são bem diferentes dos 8 Maha, né? Então, assim, querendo ou não, ainda tem mais, né? aí o que eu estou querendo dizer é que obras clássicas mencionam poderes que vão mais para o mágico do que poderes que nós vemos o tempo todo no dia a dia. Como o Thiago falou do Ben Harper, como eu tenho certeza que quem está assistindo o vídeo agora já está pensando, pô, o Thiago tem vários CIDs. Ele pode sonhar em ter esse que as pessoas compreendam 100% do que ele fala, mas o Thiago tem uma capacidade de tocar as pessoas. Quem já fez uma prática do yoga entende, de yoga com ele, entende do que eu estou falando. Então eu acho que isso também é CID, eu acho que isso também é poder. Eu acho que o que, sei lá, o Tiago, você estão querendo dizer com isso tudo, é que esse poder mágico não precisa ser algo totalmente impossível, né? Assim, totalmente diferente, totalmente elucidório. Não, pode estar na sua mão. Você transformar a sua característica em mágica. Então, o que você tem de bom? É mais ou menos nesse sentido que vocês estão falando, assim. Então, qual emoção sua, qual característica sua que você acha ou que as pessoas te conferem como sendo uma característica principal e olham para você e falam, nossa, você é muito assim. Esse talvez seja o seu poder mágico, esse talvez seja o seu CID, né? Você tem uma boa capacidade de comunicação, de ler o pensamento dos outros, ou de conversar, de se comunicar, de cuidar dos outros. Acho que é nesse sentido que vocês estão falando que tudo pode ser CID, então. É mais ou menos isso? E eu acho até que tem uma quase chega um momento que isso, Cas, tô falando do jeito que tu estás falando, que se confunde com a exacerbação de um talento. Por Um exemplo, dom, algo o quê? tipo um dom. Por exemplo, aquele filme do Sherlock Holmes, com o Robert Downey Jr., ele ele tem uma capacidade de observação. Então ele percebe, ó, se aquela pessoa tá mancando, ele vai dar um chute, provavelmente ele vai dar o chute com a perna boa,
e aí ele vai fazer isso, só que ele tá com a roupa tal, e aí o chute não vai levantar tanto, e aí por causa disso eu vou fazer assim, mas aí tá frio, então eu vou não sei o quê. E aí aquilo é um talento de observação exacerbado ou ele vê o futuro? Sabe, eu gostar tanto de alguém que entender a pessoa e perceber que quando ela resmunga de um jeito e vai fazer assim, ela tá pensando tal coisa, é uma observação e carinho e atenção, ou é um ler das mentes? Eu acho até que muitas pessoas estão andando por aí com Sidri, só que para ela é natural. Por exemplo, ela dirige de um jeito que ela pensa que só é boa motorista, mas na verdade quando ela está dirigindo, ela entra num estado tal que ela lê a mente das pessoas ao redor dela e evita acidentes, por exemplo, sabe? Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tinha certeza que esse momento ia chegar no podcast hoje. Porque nós não